Apenas um alerta antes de começarmos. Esse episódio contém descrições, sons e conteúdos que podem ser sensíveis para pessoas com ansiedade ou que estejam passando por um momento complicado. Por isso, ele não é recomendado caso você seja sensível a esse tipo de assunto, ok? E vamos então ao episódio de hoje. Na manhã do dia 26 de abril de 1986, o reator nuclear número 4 da usina de Chernobyl, em Pripyat, explodiu. Considerado o pior desastre nuclear da história, a radiação se espalhou na atmosfera, causando caos e destruição. Mas você pode se perguntar, o que é um reator nuclear e o porquê ele produz energia? Quando falamos sobre algo nuclear, estamos querendo dizer que é pertencente ao núcleo, o centro do átomo que contém prótons e nêutrons. Prótons são partículas com cargas positivas. Nêutrons são partículas neutras. Se existirem muitos nêutrons em um núcleo, ele irá desmoronar. Os isótopos. O carbono geralmente tem 6 nêutrons, mas em algumas ocasiões podem ter 5, 8, 9, por exemplo. Usamos então a palavra isótopo para descrever essas diferentes formas de carbono. Você quer saber qual elemento é? Saiba o número de prótons. 6 prótons sempre será carbono. O carbono mais comum, que está por aí, é chamado de carbono 12. Mas como eu falei, podem existir variações. Carbono 11, 13, 14, que são isótopos instáveis. Eles possuem muitos ou poucos nêutrons, fazendo com que emitam energia ou partículas para se tornarem mais estáveis. Esse processo é chamado de decaimento radioativo. O decaimento radioativo é um tipo de reação nuclear, mas não existe apenas ele. Temos, por exemplo, a fusão, quando 2 átomos se juntam para formar um átomo, e a fissão, quando um átomo se divide em 2. Durante esse processo, algumas partículas podem ficar sobrando. Elas se tornam energia, que é a energia que captamos de reatores nucleares, como foi o caso do reator número 4 de Chernobyl, para transformá-la em eletricidade. E quando não controlada, essa energia pode ser destruidora. É assim que funciona um reator nuclear. E por que será que ele explodiu? Os funcionários da usina estavam fazendo testes no reator 4 para saber se as turbinas poderiam fornecer energia suficiente para manter as bombas de refrigeração funcionando durante uma queda de energia. Esse teste já havia sido feito, porém, sem sucesso. O reator sofreu um corte de 25% da sua capacidade, mas um problema fez com que ele caísse para 1%. Sem saber o que estava acontecendo, aumentaram a potência, e ao invés de subir gradualmente, houve um aumento gigantesco de energia. E um dos funcionários quis abortar o teste, mas foi impedido por um dos seus superiores. E a instabilidade do reator aumentou, fazendo com que todos sentissem as ondas de choque que emergiam de dentro dele. As bombas de emergência, então, falharam. Não havia fluxo de água para esfriá-lo. O combustível quente combinado com água fria gerou uma massa de vapor que estava sem saída, criando muita pressão. Com isso, a tampa de proteção de 1000 toneladas foi arremessada, como se não tivesse nenhum peso.
e o vazamento de radiação começou. O oxigênio acabou entrando no reator, iniciando uma reação de queima de grafite. E uma segunda explosão aconteceu quando o vapor da água entrou em contato com o zircônio. E essa explosão foi muito maior que a primeira, jogando detritos em todos os lugares. E uma nuvem radioativa causava uma destruição invisível por onde passou. Quando os bombeiros chegaram, não podiam imaginar o perigo que estavam enfrentando. Esse tipo de radiação, ao atingir os seus corpos, afeta tudo: células, órgãos e moléculas como o DNA. Nossas células são basicamente água, H2O. Quando essa molécula é quebrada pela radiação, essa água pode se tornar peróxido de hidrogênio, H2O2. E os primeiros sintomas que aparecem são vômito, náusea, diarreia. Quanto mais radiação, mais severos eles são. Depois disso vem a fase latente, onde as vítimas começam a se sentir melhores, como se estivessem se recuperando de uma forte gripe. Mas aí, o quadro muda completamente. Os afetados diretamente, como a maioria dos bombeiros, morrerão. O corpo é tão afetado que o trato gastrointestinal não pode mais absorver nutrientes, causando desequilíbrio eletrolítico e uma desidratação severa. E os que não estavam tão perto, mas mesmo assim receberam uma dose alta de radiação, tiveram suas células da medula óssea destruídas, com o DNA completamente danificado. Uma sentença de morte lenta e irreversível. E no dia 27 de abril de 1986, a cidade de Pripyat foi evacuada, e com muitas pessoas sentindo os sintomas da radiação. E nos meses seguintes do acidente, 31 trabalhadores morreram. Mais de 6.000 casos de câncer foram vinculados à tragédia nuclear, mas o número total de pessoas com algum tipo de consequência da radiação é impossível de ser calculado. Chernobyl foi o resultado de um reator nuclear incontrolável e a estupidez humana. O poder nuclear pode trazer muitas consequências graves para a humanidade. Em 2016, o acidente completou 30 anos, o que poderia ser um suspiro de alívio, já que a meia-vida do Césio-137, um dos isótopos mais perigosos liberados na atmosfera por causa da explosão do reator, é de aproximadamente 30 anos. Ou seja, são necessários 30 anos para que sua atividade radioativa caia pela metade. Porém, testes realizados em torno da usina mostraram que o Césio-137 não decai como esperado. Pesquisadores projetam que ele ainda estará presente em pelo menos 180 anos. Mas não é apenas ele que irá continuar a assombrar Pripyat. A meia-vida do plutônio-239, outro isótopo liberado no acidente, detectado inclusive em países vizinhos, é de 24.000 anos. O mundo já excluiu Chernobyl e seus arredores da possibilidade de uma vida normal. Não podemos ter mais outra Chernobyl em nossa história. As lições de 26 de abril de 1986 nunca poderão ser apagadas, assim como as vidas perdidas pelo erro humano.